Oi, oi, meus amores! Nessa aula eu vou te ensinar o método de maquiagem embelezadora. Com esse método você será capaz de fazer maquiagens que impressionam, realçando a beleza natural das suas clientes, sem aqueles resultados artificiais que parecem filtros de Instagram. Eu vou te ensinar a escolher os melhores produtos nacionais ou importados e juntas vamos fazer uma make com produtos nacionais de um lado do rosto e produtos importados do outro lado. E você vai ver o resultado. Este curso é para você que já é maquiadora, que já vivenciou ou vivencia o dia a dia de um salão de beleza. É para você que quer aprender um método de maquiagem que te torne prioridade para suas clientes. E também é para você que não trabalha nesse ramo, mas que ama maquiagens e quer se tornar uma maquiadora profissional muito bem paga e com agenda lotada. Agora eu preciso falar. Esse curso não é para você que coloca a culpa dos seus maus resultados nos produtos. E nem para você que faz maquiagens de qualquer jeito sem pensar no cliente e com certeza não é para você que pensa pequeno. Que acha que investir em um bom produto é jogar dinheiro fora, por exemplo. A maquiagem embelezadora vai te dar um novo olhar em relação à maquiagem, assim como deu para as minhas alunas. Olha só o que elas falam. Meu curso com a Mi foi maravilhoso, abriu vários horizontes em questão de entendimento da maquiagem. Consegui perceber muitos pontos que antigamente eu não conseguia analisar. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce, uma pessoa humana, carismática, que se dispôs a ensinar, a passar pra gente tudo que ela aprendeu esse tempo. A maquiagem embelezadora abriu uma nova visão, um novo conceito do que é a maquiagem, do que é ser a maquiagem. E a Michelle trouxe esse conceito, porque eu acredito que muitas pessoas, muitos maquiadores não tinham esse conhecimento do que é uma maquiagem embelezadora. Eu, por exemplo, não sabia, não tinha noção que existia esse padrão de maquiagem embelezadora. Na minha visão, a maquiagem, ela era o que sempre foi ensinado, aquela maquiagem pesada. Mi, só tenho a te agradecer. Você não somente deu um ensinamento, você cativou todas, você trouxe todas pro seu lado com carinho. Tá vendo, gente? O método maquiagem embelezadora transformou a visão das minhas alunas e pode transformar a sua visão também, assim como transformou a minha. Eu vou contar pra vocês como é que foi que eu cheguei nesse método. Eu venho de família de cabeleireiros. O sonho dos meus pais sempre foi que eu trabalhasse com eles, né? Mas a minha mãe sempre quis que eu tivesse um diploma na mão. Então, eu busquei algo que talvez um dia eu pudesse trabalhar junto, mas sabe assim, no mesmo ramo, mas que não fosse como cabelo e maquiagem, por exemplo. Então eu parti para fisioterapia. Sou formada em fisioterapia, mas quando eu já estava atuando, eu parei e pensei, nossa, eu queria tanto algo mais, mas eu ainda não sabia o que era esse algo mais e comecei a ter esse conflitozinho dentro de mim. Até que um dia o meu pai, mais uma vez, me convidou e falou, Michelle, você tem a cara do salão, começa a se dedicar, começa a fazer cursos e vai que você se desenvolve como maquiadora. Atuando como fisioterapeuta, eu já mesclava a profissão ali de design de sobrancelhas e maquiagem, porque a minha mãe me ensinou muita coisa. Então, eu pegava, ia nas casas das clientes atender sobrancelha, nos tempos vagos, por exemplo, das aulas de pilates que eu dava como fisioterapeuta, né? E isso era muito engraçado. E um certo dia, eu falei, gente, mas eu vou ficar nessa loucura. Uma hora eu tenho que ser boa como fisioterapeuta, outra hora eu tenho que ser boa como designer de sobrancelha. E isso tava me sugando um pouco. Foi quando eu realmente resolvi atender esse pedido do meu pai e começar a me especializar de alguma forma. Na minha época, não tinha concorrentes e muito menos referências de maquiagem. O pouco que a gente tinha era alguns cursos de escolas grandes, como o Embeleze, por exemplo, Catherine Hill. E era muito difícil você conseguir chegar
nesses cursos, né? Porque ou era longe, era em São Paulo, outro era no Rio de Janeiro, e a gente ficava, nossa, eu tô falando, gente, de 10 anos atrás, tá? E eu ficava, nossa, como é que eu vou me especializar? Então, a minha mãe me ajudou muito nessa época. Tudo que ela sabia, tudo que ela fazia, ela tentou me passar da melhor forma possível. Mas ela também foi muito autodidata. Ela aprendeu sozinha e na raça para conseguir aprender e fazer tudo aquilo que ela fazia, né? Eu queria mais. E como eu queria mais, eu comecei a buscar isso. Eu passava dias e noites, de verdade. Eu ia dormir varada na madrugada para poder assistir vídeos, e na época tinha Camila Coelho, tinha alguns cursos já específicos da Catherine Hill, que é uma grande escola, mas eu ainda não conseguia olhar e falar, nossa, eu amo essa maquiagem, é essa maquiagem que eu quero aprender. Então eu comecei sozinha, na raça mesmo, comecei a fazer aquilo que eu achava legal, me desafiar, porém, além de não ter, como eu falei para vocês, concorrentes, além da gente não ter muitas referências para procurar cursos, eu também não tinha produtos. Na minha época, eu maquiava com esponjinha, sabe a bundinha do lápis da Avon, que vinha uma esponjinha mesmo? Não tinha pincel, gente. Eu fazia esfumado com aquilo, ou até mesmo aquelas esponjinhas que você pega que vem na própria sombra. Até hoje existem algumas. E a gente tinha que se virar com aquilo. O que eu aprendi com a minha mãe, que eu levo isso até hoje, né, para as minhas alunas principalmente, eram poucas coisas, mas que significavam muito num resultado final. Ela sempre falava para mim, Michele, todo olhar tem que estar para cima. Todo olhar você tem que levantar esse olhar, então sempre puxa a sombra, sempre gateia esse olho, porque daí não vai ter erro, você não vai deixar o olhar do cliente caído. E da boca, que é uma coisa que eu sempre falo muito para as minhas alunas, não deixar a boca igrejinha, que é aquele arco do cupido. Então a gente tinha que dar uma harmonia melhor para aquela boca e eu treinava aquilo dia e noite, para no final de semana conseguir atender e ajudar ela com as clientes dela. Foi assim que eu comecei. Na raça, ela me jogava para ajudar e teve até uma história muito engraçada, que foi um dia que ela falou, Michele, cola esses cílios pra mim. E eu colei os cílios, gente, só que ao contrário. A pessoa ficou com cílios maior no começo do que no canto externo. Ela saiu com os cílios errado, mas já tava colado. A minha mãe tava atrasada, não tinha o que fazer e a cliente saiu desse jeito. E quando isso aconteceu, realmente foi onde me deu aquele start de que eu precisava correr atrás e me aperfeiçoar cada vez mais. Porque imagina, soltar uma cliente com os cílios colados errado, né, torto. Eu nem sei que fim deu isso, tá, gente? Mas eu tenho certeza que foi um erro que eu jamais gostaria que uma aluna minha cometesse, por exemplo. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que eu fui me aperfeiçoando conforme a maquiagem também foi se aperfeiçoando, né? Então, hoje, eu vejo que eu acompanhei esse crescimento e consegui entender tudo que era necessário para conseguir estar onde eu tô hoje. Eu comecei divulgando os meus trabalhos nas redes sociais, na época era o Facebook. Era uma época em que ninguém fazia isso. E eu fui bem atrevida mesmo, sem saber maquiar, sem produto, sem muita coisa. Eu falei, não, eu vou mostrar porque é o que tá fazendo parte do meu dia a dia e eu quero mostrar isso para as pessoas. Até então, as pessoas ligavam no salão pedindo para maquiar com a minha mãe. De repente, as pessoas começaram a ligar pedindo para maquiar comigo. E a minha mãe até conta essa história, que um dia ela atendeu o telefone e a cliente falou, eu quero marcar uma maquiagem com a Michele. E a minha mãe falou, com a Michele? Tipo assim, ela veio me perguntar, o que você tá fazendo para os clientes começarem a buscar você? E você sabe, né, pai e mãe não entendem muito de rede social. E eu comecei a divulgar cada vez mais os meus trabalhos e isso foi novidade, principalmente aqui na minha cidade. Foi onde as pessoas curiosas, principalmente, começaram a vir buscar o meu trabalho. E cada vez que eu fazia uma pessoa, mesmo sendo de treino, eu postava aquilo que eu estava fazendo. Só que chegou uma época em que as pessoas que tinham vontade de ser maquiadoras e as pessoas que já eram maquiadoras começaram a ver que estava dando certo. Então os concorrentes realmente começaram a aparecer. Lembra que eu falei que quando eu comecei não tinha muito concorrente? Realmente eles começaram a aparecer. A internet começou a tomar uma proporção também que na minha época não existia. Então maquiadores do mundo todo começaram a se reinventar e mostrar os trabalhos. É claro que isso já estava acontecendo, eu fiz isso
com certeza inspirada no que eu via já, principalmente no YouTube, mas isso começou a tomar força, começou a ganhar uma força que muita gente começou a aparecer. E daí eu já não era mais a novidade. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu comecei fazendo uma maquiagem que eu achava que era o ideal? Eu não tinha uma base, uma referência, até porque eu aprendi com a minha mãe e fui aperfeiçoando do jeito que eu achava. E daí começaram a surgir muito aquelas maquiagens de Instagram, aquela maquiagem mais caracterizada, transformista, porque as pessoas viram uma forma de divulgar coisas engraçadas, legais, realmente transformações através da maquiagem. E eu comecei a ver que era legal e eu falei, nossa, e agora? Eu fico no tradicional ou eu vou pra onda, né, pro modismo da maquiagem de Instagram? Aí eu comecei a também fazer e me inspirar em outras pessoas que estavam fazendo aquela maquiagem transformista, que não era a maquiagem tradicional de salão que a minha mãe havia me ensinado, que são as maquiagens mais tradicionais, que as pessoas procuram para casamentos e festas em geral. As pessoas que eu havia conquistado com essa maquiagem tradicional começaram a ficar um pouco confusas, porque eu comecei a mesclar muito, né, a maquiagem de Instagram com a maquiagem tradicional. Eu vi que eu causei um certo medo nelas. Por exemplo, nossa, será que eu vou lá na Michelle e ela vai fazer essa maquiagem ou vai fazer a tradicional? Aí foi onde eu me perguntei se mostrar para as pessoas que eu fazia de tudo ou se eu me posicionava de um lado só. Eu fiquei um bom tempo fazendo de tudo e esse medo de algumas clientes só foi aumentando. Então isso não era bom para mim, porque aumentar o medo de um cliente, ele às vezes pensa para vir até você, né? E daí um dia, modelo, tá? Que frequentava o meu espaço, modelo de maquiagem mesmo, já estava naquela época que a gente fazia as inspirações, o nosso melhor trabalho numa modelo para poder mostrar isso para as pessoas. Ela chegou em mim e falou que numa conversa com outra maquiadora que também estava se destacando na cidade, essa maquiadora falou pra ela, mas a Michelle faz maquiagem de salão. Eu não sei dizer pra vocês como é que na hora eu recebi essa informação, porque até hoje eu não sei se ela quis dizer isso pro meu bem ou pro mal, se a maquiagem de salão era bonita ou não. Mas eu absorvi isso pra mim e fiquei pensando várias vezes, poxa, será que tá certo eu fazer maquiagem de salão? Será que eu tenho que ir pra maquiagem de Instagram? Como que as pessoas estão me enxergando? Mais um tempo patinando sobre essas mesmas perguntas, teve um dia que eu falei, por que que eu não tô conseguindo me destacar como eu gostaria? Eu sempre fui uma pessoa que quis mais. Eu até me policio em relação um pouco a isso, porque a gente sempre quer mais e às vezes isso não é tão bom. Mas eu peguei e falei, bom, se essa maquiadora tá me enxergando como maquiadora de salão, e se as clientes que eu havia conquistado com maquiagem de salão estão com medo de vir até mim porque eu estou mesclando com maquiagem de Instagram, eu preciso decidir no que eu sou boa de verdade. E daí foi onde eu realmente comecei a me posicionar cada dia mais. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu conversei com a minha mãe e falei, eu não vou mais fazer. Aí a minha mãe falava assim pra mim, mas Michelle, é o que todo mundo tá fazendo, você tem que fazer o que todo mundo tá fazendo. E eu falava, não, eu não quero fazer o que todo mundo tá fazendo, eu quero fazer aquilo que dá certo e o que as minhas clientes buscam, os que as minhas clientes esperam. E foi onde eu realmente decidi começar a me posicionar. Eu realmente fui indo contra. Eu fui indo contra a maré mesmo, tipo, todo mundo da minha cidade, que é uma referência, que é a gente brinca que é a metrópole da maquiagem, fala e mostra e defende uma maquiagem mais forte, uma maquiagem de Instagram. Eu falei, não, eu vou pro lado da maquiagem embelezadora, que pra mim é uma grande referência. Foi onde a gente começou a ter mais acesso a vídeos, a informação, e eu via as grandes celebridades do mundo, gente, lá no tapete vermelho em Hollywood, com aquelas maquiagens lindas, e eu falei, é isso que eu quero fazer e trazer pra minha cidade, porque realmente não tinha. Então, gente, quando eu entendi que a maquiagem embelezadora fazia parte da minha vida, era a minha raiz, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, ou seja, eu herdei um dom, né, daquilo que ela já fazia, que sustentou ela por muitos anos, e ela estava passando aquilo pra mim. Então,
eu comecei a realmente falar, não, é sobre isso que eu tô falando, é isso que eu quero fazer e eu vou buscar ser a melhor referência que eu puder nesse assunto maquiagem embelezadora. Eu comecei a fazer algumas especializações, mas como eu falei pra vocês, o boom que deu no Brasil de maquiagem de Instagram foi muito grande e a gente ainda tinha poucas referências nacionais para conseguir realmente passar essa clareza da maquiagem embelezadora pra gente. Uma pessoa que eu me identifiquei muito e que inclusive eu tive a oportunidade de participar do primeiro workshop dele, se eu não me engano, há 7, 8 anos atrás mais ou menos, foi o Júnior Mendes, que hoje é a referência das noivas do Brasil, né? Ele atende as noivas mais, as celebridades, as blogueiras mais famosas, e ele ainda se mantém, né, muito forte no mercado realmente por ser tradicional. E é isso que a minha mãe sempre falou. Uma boa maquiadora, um bom cabeleireiro, ele vai trabalhar em qualquer lugar desde que ele seja tradicional, desde que ele realmente consiga atender as expectativas do cliente. Você pode trabalhar num ótimo salão e você pode trabalhar dentro da sua casa, mas se você conseguir levar aquilo que realmente combina com o cliente e o que ele espera de você, você sempre vai trabalhar. Então isso me fez pensar muito sobre o que era maquiagem real. E eu fui buscar colorimetria e visagismo. Primeiro eu comecei muito com os livros, então foi isso que realmente fez eu começar a querer entender. E quando você começa a estudar isso, você entende que maquiagem não é só ir lá e fazer uma maquiagem. Você entende que vai muito além, você entende que você precisa realmente aprender princípios, fundamentos para conseguir harmonia e equilíbrio no resultado final. E a partir daí, eu comecei realmente me profissionalizar e as pessoas já começaram a me enxergar com maior autoridade. Quem principalmente enxergou toda essa mudança foram os clientes, porque como eu mostrava isso para atrair clientes na época, eu comecei a mostrar de uma forma diferente e eu comecei a ser autoridade cada vez mais no assunto. A partir daí, graças a Deus, começou a ficar um pouquinho mais fácil buscar informação, buscar aperfeiçoamento e começar a me destacar. Com isso, gente, é aquela lei. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu comecei a fazer colheitas incríveis. Comecei a ter conquistas que eu jamais imaginava. E daí, eu comecei realmente a me tornar aquela maquiadora de salão que um dia aquela maquiadora disse de mim. Quanto mais alto a gente vai chegando, mais trabalho vai aparecendo, né? É hard, a gente sua muito para conquistar tudo aquilo que a gente consegue. A procura começou a aumentar, né? A procura começou a ser constante. Por quê? Porque talvez eu já tinha sucesso, talvez não. Eu tenho certeza que eu já estava tendo um sucesso legal, principalmente aqui na cidade. Mas quando você mostra para as pessoas realmente aquilo que você está conseguindo conquistar, as pessoas falam, opa, ela tá fazendo alguma coisa certa para estar conseguindo conquistar aquilo ali, né? Então foi onde a procura começou a aumentar demais e eu comecei a ter que pensar em ter uma equipe própria de maquiagem. Então, dentro do salão dos meus pais, meu pai me deu a abertura de realmente começar a integrar uma nova equipe dentro. E para isso foram necessárias muitas coisas. Resumidamente, aumentar a equipe, aumentar a nossa estrutura, aumentar toda a logística de um funcionamento de salão. Isso faz mais ou menos uns 6, 7 anos que a gente fez a nossa primeira reforma, que a gente fez as nossas primeiras contratações e daí realmente me deu outro start. Michele, você precisa treinar a sua equipe. Como que eu ia fazer isso, gente? Eu já tinha ministrado alguns cursos, tá? As pessoas, por essa autoridade que eu fui criando, já estavam me procurando. Então, eu até esqueci de falar pra vocês, mas teve uma época, em um ano, que se eu não me engano, em 2014, eu atendi pessoas que vieram até do Pará, do Amazonas. Eu lembro que Minas Gerais, vários estados que não tinha nada a ver aqui com o Sul, da onde eu sou. E eu comecei a falar, nossa, as pessoas estão me conhecendo. Além das clientes estarem procurando a minha maquiagem, tem profissionais de maquiagem procurando também aprender a fazer o que eu faço. E daí, sem imaginar que tomaria essa proporção de hoje, foi onde eu comecei já a criar o meu método. Sem saber, tá, gente? Eu realmente não sabia que ia se tornar tudo isso que se tornou hoje. Em questão de
muitos alunos procurando, questão de realmente uma estabilidade em relação a isso, de não dar conta de uma agenda, de ter que aumentar a estrutura, de muitas pessoas buscando parcerias. Então, eu comecei a ter que entender que eu precisava ensinar pessoas que eu ia contratar, certo? A fazer aquilo que eu fazia. Porque, como eu não estava dando conta dessa agenda, eu precisava passar para o meu cliente que a pessoa que eu ensinei ia dar conta de fazer aquilo que eu faço. Foi mais ou menos assim que eu comecei a me desenvolver. Eu pegava essa pessoa, eu treinava ela, eu falava como eu pegava no pincel, como eu apoiava a mão, como eu abordava esse cliente. Eu sempre fui muito de criar conexões com o cliente, então eu sempre conversei muito com eles. Eu pergunto muito da vida, porque eu acho que tudo isso faz parte da maquiagem. Eu acho que o jeito que a pessoa te abraça já te diz se essa pessoa é mais introvertida, mais extrovertida, e isso reflete na maquiagem. Então, eu comecei a ter esses feelings de saber uma pessoa mais introvertida, talvez queira uma maquiagem um pouco mais sucinta, ou não, talvez ela queira se revelar através de uma maquiagem, mas daí ela vai te dizer isso. Uma pessoa um pouco mais extrovertida, talvez queira realmente chamar atenção através da maquiagem. E assim foi indo. Eu comecei a estudar até comportamentos, né, de diferentes pessoas, entender realmente o que cada uma quer expressar através da maquiagem. Quando eu vi, gente, eu já estava com uma equipe formada, e mesmo que essas pessoas vão saindo da equipe, a gente consegue ter já uma forma muito fácil de conseguir incluir, né, integrar outra pessoa. Quando vi, já tinha centenas de alunas, muitas procuras, vários projetos em andamento, já atendi famosas, muita coisa legal aconteceu, e por isso que eu estou aqui hoje com autoridade para falar para vocês que muito além de produtos, que muito além de você ter produtos para começar a maquiar, é você saber o que você está fazendo, investir em conhecimento, investir em estudo e assim conseguir ir se desenvolvendo cada dia mais. Foi isso que eu fiz e é isso que eu quero passar para vocês aqui nessa aula de hoje. Resumindo, agora eu vou mostrar para vocês que maquiagem vai muito além de um produto, tá? Que não é o produto, não coloque desculpas que você não consegue um bom resultado em produtos. Vocês viram que eu contei toda a minha história e os produtos vieram muito depois, vieram depois de muito tempo que eu já tava ali maquiando, já tinha sucesso e realmente eu descobri que para você conseguir esse sucesso, você precisa de conhecimento e não de produto. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então agora vamos para a parte que vocês mais amam, que é a parte prática. Já vamos começar a preparar essa pele maravilhosa. E eu já vou fazer toda essa preparação com produtos nacionais, tá? Não vou nem exemplificar os produtos importados, porque realmente os produtos nacionais para preparação estão sensacionais. Já comecei aqui com a aguinha micelar da L'Oréal para fazer essa limpeza. E essa água, ela é para todos os tipos de pele. Tem aquela também que é total oil free, ela tem a embalagem preta, não é essa com tampinha branca, sabe? Que daí ela é para peles mais oleosas e para produtos resistentes à água. Essa daqui, se eu precisar tirar um rímel à prova d'água, por exemplo, eu não consigo. Um dos grandes erros, mas eu não considero o principal ainda, mas um dos grandes erros é você já iniciar uma preparação de pele errada. Numa pele comum, como a da Laura, por exemplo, não tem necessidade de matificar ou de colocar um produto que vai secar totalmente essa pele, porque ela já tem um viço interessante, um viço bonito. Então, se eu perco esse viço, deixando ela totalmente mate com um produto que vai fazer isso, não é legal. Eu tenho que saber bem a escolha já aqui da própria limpeza, evitar muita tonificação para que eu consiga realmente fazer com que esse viço perdure durante toda a maquiagem. Então, como eu sei que a pele dela é uma pele comum, uma pele que tem, né, como eu já falei para vocês, esse brilho natural, nem seca, nem oleosa, eu já vou aproveitar para usar esse produto, que é uma névoa hidratante. É um hidratante em água, tá, gente? Da Daisy Peroso, que é maravilhoso.
E ele já vai aproveitar para hidratar essa pele e fazer com que esse viço se mantenha por muito mais tempo e, claro, com que essa pele não sugue toda a água de qualquer produto que possa vir após, tá? Da base, por exemplo, que daí eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Uma coisa que vocês não podem fazer, gente, é não esperar esses produtos serem absorvidos, tá? Um grande erro também, a gente não esperando, né, a absorção desses produtos vai fazer com que a maquiagem não fixe. Então, a gente precisa esperar, eu não posso colocar outro produto aqui enquanto a pele não absorver totalmente essa água, por exemplo. Agora eu vou usar o produto sensação do momento, que é o Oil Shine, que ele oferece, gente, além de uma hidratação incrível, uma durabilidade surreal na maquiagem. Eu uso pouquinho, tá? Eu coloco umas gotinhas bem pequenas, nada de ser muito generosa com as gotinhas do Oil Shine, porque a gente tem que pensar que ele é um óleo. E justamente por conta disso que eu gosto de usar ele bem nesses cantinhos, principalmente dos olhos, porque pra mim, muito mais importante do que essa região com bastante durabilidade, o resto do rosto, pra mim o mais importante é esse cantinho, porque aquela hora que o cliente começa a chorar, ou a noiva, que ele começa a lacrimejar, a lágrima, gente, ela tem uma composição muito forte de água, tá? Então vamos pensar aí que ela é 98% composta por água e esses 2% que sobram, eles são compostos por alguns outros minerais, mas vamos pensar que 2% é de gordura, tá? Contém lipídio na lágrima. Por isso que quando a gente usa o Oil Shine, a gente já cria uma barreira de óleo nessa pele, pensando que o óleo dessa pele não vai se misturar com o óleo da lágrima e a água composta na lágrima também não vai se misturar com o óleo que a gente colocou na pele, no caso o Oil Shine, tá? Então, isso me ajuda a criar uma pele bem mais resistente, tanto a óleo quanto a água, e isso é muito importante. Por isso que eu uso em quantidade pequena, né? Até para uma pele oleosa daria pra gente usar para realmente conseguir criar essa camada, criar esse filme e fazer com que essa água de lágrima ou de qualquer outro atrito não se misture com a pele que a gente tá fazendo, ok? Então, só para vocês conseguirem imaginar aquilo que eu tô falando, tá? Pensa, num copo com água, o óleo e a água não se misturam. Praticamente todos os produtos que a gente usa na maquiagem tem uma maior composição de água, certo? Então, se eu não coloco o óleo aqui, principalmente nesse cantinho, quando ela lacrimejar, por toda a maquiagem ser composta de água, isso vai se misturar. Ou seja, colocando óleo, óleo com óleo não se mistura e fica tudo bem na maquiagem. Pessoal, o que eu tô fazendo aqui é mostrar pra vocês que nós conseguimos um resultado tão bom quanto com produtos nacionais. Não é porque você não tem produtos importados, que você não consegue investir de momento nesses produtos, que você não pode fazer uma excelente maquiagem, ter um resultado ideal, aquele resultado esperado e desejado, tá? Então eu quero mostrar pra vocês que sim, é possível, existem produtos nacionais de altíssima qualidade e são eles que eu escolhi aqui a dedo pra vocês. Vou primificar agora essa pele com esse produtinho aqui. É o primer facial da Thaís Guerini. Pega um pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Ele é bem siliconado, tem uma textura bem sedosinha. E eu vou aplicar só em regiões que realmente necessitam. Se for um rosto que tem textura no rosto todo, ok. Mas se não for, é um erro você passar primer por todo o rosto. Então, nesse caso, ó, somente abaixo dos olhos. E aqui, cantinho de nariz. Vocês estão percebendo todo o cuidado que eu tô tendo com a preparação dessa pele? Porque aqui já começa todo o desenvolvimento de uma maquiagem boa, tá? A gente precisa saber a condição dessa pele, os produtos corretos, para agora que a gente vai começar realmente os produtos de maquiagem fazerem sentido. Porque senão, se eu já errar na preparação,
eu vou dando sequência nos erros e isso vai fazer com que eu não goste do resultado final e que, principalmente, a cliente não consegue ver aquilo que ela sempre espera, que no final é a beleza como um todo, porém a durabilidade até o final de uma festa, por exemplo. Eu estou aqui agora com 2 produtos que eu considero hoje os melhores que eu tenho na minha bancada, tá? É claro que isso é muito relativo, pode existir diferentes produtos, ótimos produtos, mas cada um tem um gosto. Então, assim, pra mim hoje, linha da Bruna Tavares, que é esse produtinho aqui, essa base, tem se destacado demais e tá muito boa, gente. É uma hora que você olha, a textura dessa base, a cobertura dela, ela é realmente incrível. E o que eu mais amo de momento para essa condição de pele também, falando de importado, é a Dior Forever. São produtos excelentes, são produtos de altíssima qualidade, tá? Vocês vão ver que o resultado realmente fica tão bom quanto uma Dior. Porém, de nada adianta você ter um produto excelente nacional e um produto excelente importado se você aplicar na pele errada ou, por exemplo, a cor errada, tá? Então, por exemplo, nós temos uma pele aqui que é uma pele neutra. Essa pele eu consigo trabalhar com produtos de subtom neutro. Se eu coloco aqui, por exemplo, uma base da Bruna, que é excelente, porém laranja, vai dar ruim. Se eu coloco uma Dior, que é tipo assim, o sonho de qualquer maquiador, porém eu coloco ela branca demais pro tom de pele da Laura, vai dar ruim. Então vocês entendem que não é a marca, o produto em si, e sim saber o que você precisa aplicar na sua cliente? Vou colocar aqui as cores para vocês verem como elas são próximas uma da outra. E olha aqui, gente, são bases que vocês não conseguem identificar se ela é muito amarela ou muito rosa. Nenhuma das duas. Aqui eu tenho Bruna Tavares e aqui eu tenho Dior. Essa diferença de cor nítida é porque, reparem que essa eu coloco e ela até espalha, tá vendo? De tão fluida que ela é. E essa ela é um pouco mais espessa, um pouco mais intensa. Então por isso que ela não escorre tanto. Tudo que é mais intenso é mais concentrado. Por isso que ela fica assim. Mas vocês vão ver que na pele ela dá a mesma cor. Eu já vou começar a aplicar então com um kabukizinho que eu amo. Esse é o F30 da Dye Makeup, os melhores pincéis desse Brasil. E olha como essa base, ela tá sumindo na pele do rosto da Laura. Conseguem perceber que não é uma coisa que destoa? Ela não tá ficando nem mais e também não tá se destacando no sentido de ser clara. É isso que eu preciso de uma base. A gente não pode transformar, a não ser que tenha muita diferença, por exemplo, do corpo, do colo pro rosto. Mas eu sempre tenho que pensar que as bases, elas oxidam. Então, conforme eu vou aplicando e essa base ela vai secando, ela vai ficando um pouco mais escura em relação ao contato com o ar. E isso vai fazendo com que realmente ela vá se aproximando ao fundo real ali daquela pele. Essa base, ela tem um efeito muito na medida. Ela tem cobertura, porém eu consigo construir camadas. Então, se eu quisesse deixar ela mais intensa no sentido de cobertura, é só eu ir aplicando mais camadas e mais camadas. Ela é sequinha, mas ao mesmo tempo ela transmite esse glow, esse efeito luminoso, que é um efeito que eu amo. E o maior erro, tá, gente, naquilo que eu falei pra vocês. Se essa base não fosse compatível à pele dela, como eu falei, a pele dela já é uma pele viçosa, uma pele que brilha. Eu preciso colocar uma base que realmente atenda a essa pele. Eu não posso modificar, entende? Então, uma pele viçosa, vamos colocar uma base viçosa. Uma pele oleosa, aí sim eu preciso ir um pouco contra. E daí eu preciso corrigir as imperfeições dessa pele. Uma pele comum como essa, a gente precisa somente valorizar ela ao máximo. E agora eu vou começar a aplicar, já comecei na verdade, a aplicar a Dior. Essa é a 1N, maravilhosa também, para vocês verem que em questão de cobertura, viço, e por mais que essa seja mate,
vocês vão conseguir ver uma igualdade, vamos dizer assim. Não vai dar pra ver muita diferença por conta da marca. Vou tentar deixar a divisão aqui pra vocês verem, olha só. Então, vocês conseguiram perceber que bases diferentes, texturas diferentes, porém a mesma cor, me levam para um mesmo resultado? Eu venho com a esponja agora só para poder assentar melhor essa base. E ó, não dá para ver diferença entre uma e outra. Então, o principal motivo de mostrar isso aqui para vocês é que sim, vocês conseguem excelentes resultados sabendo o que você está fazendo, sabendo aplicar a base correta, na cor correta, usar a colorimetria para isso e conseguir um resultado desejado. Agora estou aqui com 3 corretivos, tá? Bem conhecido por vocês. Temos 24 horas Estúdio Fix da MAC. Temos o líquido também da Ana Paula Marçal. E o tão famoso Aquarela da Natura, que eu vejo muita gente usando e eu já mostrei pra vocês também o resultado deles aqui. E eu vou fazer algumas misturinhas, tá? Eu vou precisar fazer misturinha desses dois e eu vou mostrar do outro lado, né, com produtos importados pra vocês. E o que eu quero dizer com isso, gente, é que realmente vocês não precisam usar como desculpa a questão dos produtos, tá? Eu vejo muita gente falando que não consegue o resultado ou o sucesso por conta que não tem produto. E não é isso, eu tô aqui usando produtos super acessíveis, produtos que vocês conhecem, que vocês usam. Eu vou fazer a misturinha, olha só, pra mostrar pra vocês que sim, é possível conseguir um resultado tão bom quanto, bonito, de qualidade, se for usado da forma certa, claro. Aplicado da forma certa, isso é muito importante. Quantidade de produto, vocês viram como eu peguei pouco? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem com mais evidência. Olha a quantidade de corretivo que vai dar diferença e vai dar a cobertura necessária para essa olheira. O corretivo, ele deve sim ser usado pra gente cobrir imperfeições, porém em quantidade correta, senão é isso que faz ficar aquela maquiagem pesada, aquela maquiagem que craquela, aquela maquiagem que acumula, que é o terror dos maquiadores, certo? Tanto de gente que me pergunta o que eu faço pro corretivo não craquelar. Primeiro, a escolha certa do produto, isso tem a ver com textura. Então, qual acabamento que esse corretivo tem? Tem um acabamento um pouco mais brilhante, tem um acabamento um pouco mais mate. Normalmente o corretivo ele precisa ser um pouco mais hidratante, tá? Ele não pode ser algo muito seco, a não ser que a gente utilize de outras técnicas para conseguir essa durabilidade. Mas nessa técnica aqui, que a intenção é só cobrir a olheira que tava, essa quantidade é o ideal, é perfeita, vai dar o resultado que vocês esperam e a quantidade é que manda. Não adianta eu colocar muito se a cor for errada, porque senão ou vai ficar escuro, ou vai acinzentar, ou vai parecer que nada foi colocado ali, porque tudo depende da cor exata escolhida. Reparem que eu usei uma misturinha de 2 corretivos aqui. Esse aqui é o claro Aquarela da Natura e esse é o Light Bright da Ana Paula Marçal. Desse ladinho aqui tem a misturinha desses 2 corretivos e desse aqui tem apenas o NW20 da MAC Studio Fix 24 horas. E olha como os resultados estão ótimos. Eu costumo sempre usar bastante os blushes em creme da MAC. Eu uso muito batom, tá? Porque batom fica fácil a gente conseguir achar a cor que a gente quer, né, pra maquiagem, porque a gente tem vários batons e blushes em creme às vezes nem tanto. Então, eu peguei aqui um exemplo de um blush nacional
Esse aqui é da Mari Saad. Lançamento, nem usei ainda, vou usar aqui com vocês. Esse é o Coral Kiss. E eu vou aplicar, pegar pouquinho, tá, gente? Porque é super pigmentado. Sorrisinho. Vou aplicar aqui nas maçãs. Lembrando que desse lado eu tô colocando todos os produtos nacionais e do outro os produtos importados. Então, olha só que lindo. Eu vou fazer uma make toda monocromática, tá? Vocês vão ver no final, essa harmonia, ela é fundamental pro resultado final da maquiagem. Se a gente não conseguir essa harmonia das cores, se eu destoar demais, na maquiagem embelezadora, isso não transcende, eu não consigo transmitir beleza, tá? Então, não é porque mistura cores, não. É porque realmente o monocromático, a combinação monocromática das cores, ela é mais bonita, ela vale mais. É um dos pontos-chave do Make Beauty, né? É o efeito que todo maquiador busca e tem muito a ver com isso, é um segredo muito importante. Então, na hora que eu finalizar, eu vou mostrar pra vocês como isso é importante. E agora, desse lado, eu vou pegar um batom da MAC, que eu costumo usar muito pra blush. Esse é o 3 Glacé. Até mudei o lado do pincel, tá, gente? Batom como blush é maravilhoso. A única coisa que eu não indico e que eu vejo que o resultado de muita gente não fica legal, não fica bonito, é quando usa os batons mates, aqueles líquido mate pra fazer esse efeito. Porque o líquido mate, ele não tem esse vício, esse brilho de saúde, essa cor de saúde. Blush cremoso, ele precisa ser viçoso, luminoso. Então, evitem aplicar batom que seja mate. Parece clichê, mas não é pedir pra pessoa dar esse sorrisinho. Porque numa pele madura, por exemplo, eu não consigo evidenciar de uma forma rápida o local do blush. Porque existe tudo aquilo que eu sempre comento sobre a quadralização da face. Vou mudar o lado do pincel de novo. E fica muito difícil a gente encontrar os pontos corretos da maçã do rosto. De um rosto, de uma pele, de uma face de pele madura, tá? Olha só como as cores são bem próximas, como ficou muito próximo, ficou bem parecido. E vai dar um resultado incrível tanto quanto. Chegou a hora do tão famoso contorno. E contorno eu gosto de fazer suave, gente. Eu não gosto de abusar, vocês sabem disso. Não faz parte da maquiagem embelezadora aqueles contornos muito marcados, aqueles contornos que realmente modificam, que transformam, que caracterizam, né? Não é essa a intenção da maquiagem embelezadora. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como eu faço. E de primeiro momento eu tô usando aqui o ébano da Catherine Hill. Vou até fechar pra vocês verem que a embalagem ajuda a gente a visualizar o produto melhor, né? Esse é o ébano Catherine Hill. E eu vou aplicar com o pincel F26 da Dye. Ó, ele tem um tom neutro, ele não é nem muito quente, nem muito frio. É muito importante que ele seja neutro, por quê? Porque eu falei pra vocês desde lá do começo que ela tem uma temperatura de pele neutra. Caso eu coloque aqui um produto muito cinza ou muito laranja, já compromete todo o andamento da minha maquiagem. Porque se eu erro aqui, se eu erro na base, se eu erro no corretivo, eu vou tentando consertar com as próximas coisas. Eu errei na base, vou tentar consertar no blush. Errei no blush, vou tentar consertar com o pó. E daí é onde vai virando uma bola de neve, você não consegue consertar. E daí acontece daquele resultado que você tanto espera não acontecer. E você acaba se frustrando. Por isso que precisa ser tudo muito bem direcionado. Não é só a cor da base, é a cor do contorno, é a cor do blush, é a cor do pó, do corretivo. Tudo tem que caminhar junto, tá? E daí parece que eu tô repetitiva, gente, mas não é. É que daí eu volto em tudo aquilo que eu sempre bato o pé, na mesma tecla. Se você não saber colorimetria, principalmente na escolha dos produtos,
você não vai conseguir um resultado. Então, mais uma vez eu falo, vocês viram como não tem a ver com a marca, com o produto em si, e sim com o conhecimento do produto? Temos aqui um contorno em creme, tá? Que também oferece uma alta durabilidade. E agora eu vou partir para o outro lado com o NW55, esse é da MAC. Troquei o pincel para não correr o risco de misturar essas cores. Reparem que o resultado, gente, é muito parecido. Queria poder falar várias outras coisas aqui, mas eu não tenho tempo. Do porquê que eu estou aplicando nesse local, a hora de parar, se tá bom ou se não tá, mas teremos mais oportunidades. Vou pedir para a modelo virar o rostinho para vocês conseguirem ver. Lado com produto importado e lado com produto nacional. Conseguiram ver, gente, que o resultado é tão bom quanto? Ainda temos próximos passos. Vou fazer um pouquinho aqui. Na verdade, eu gosto de fazer um pouco desse lado nessa modelo, porque ela tem uma proeminência a mais nessa região do lado esquerdo. Mas eu vejo que um erro muito comum quando os maquiadores querem fazer os mesmos contornos em todo mundo. A gente precisa individualizar cada cliente, cada modelo, entender totalmente de visagismo para realmente conseguir valorizar ainda mais aquilo que a pessoa tem ou disfarçar algo que seja imperfeito de acordo, por exemplo, com moda o cliente ou a modelo. Como eu sei que aqui a Laura tem essa proeminência, eu venho fazendo o contorno na intenção de disfarçar isso. Não é porque eu faço esse contorno às vezes em outras pessoas que eu tenho que fazer em todo mundo. Aprendam a individualizar cada cliente. No caso do nariz, o nariz dela é perfeito. Eu não preciso exagerar no contorno, apenas devolver um pouquinho da sombra que eu acabei camuflando com a base com corretivo. Esse lado tá todo feito, então eu fiz um pouquinho do nariz, nessa região de mandíbula e o top model look. Agora, vou fazer um pouquinho aqui abaixo, só para marcar um pouquinho mais e deixar esse rosto um pouco mais anguloso com o produto nacional. E vou devolver um pouquinho de sombra pro nariz, igualando com o outro lado. Então, por exemplo, como temos que individualizar? O contorno, ele não pode ser o mesmo para todo mundo, como eu já falei, porque esse lado dela, ele é um lado realmente que tem uma proeminência maior. Se você olhar o lado esquerdo na mandíbula, ele é mais evidente. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o contorno para disfarçar acima, tá? Então, reparem que aqui tá uma faixa em cima do ângulo da mandíbula. Já do outro lado, como eu quero só dar um pouco mais daí de proeminência para essa região, porque esse lado não tem tanta proeminência quanto esse, eu fiz abaixo e não em cima do ângulo. Conseguiram entender? Se eu não tivesse esse conhecimento, o que eu faria? Talvez eu cobriria os dois lados da mesma forma e isso faria com que eu diminuísse ainda mais esse lado e deixasse esse lado mais evidente ainda. Então, por isso que a gente tem que entender o que tem que ser feito além do produto. Vamos iniciar a selagem dessa pele. E antes de selar, eu volto com a esponja, esfumando ainda mais essa base, esse corretivo com contorno, tornando isso único, difuso, sem marcações, que também é um ponto muito importante da maquiagem embelezadora. Antes de selar, eu fiz toda a correção, né, com a esponja molhada, úmida. E agora eu vou usar, para selar, Maquiê Fixing Powder. Tô usando pó solto, porque vocês sempre comentam comigo que eu não uso pó solto. E eu vou mostrar pra vocês que sim, a gente consegue um resultado muito bom com o pó solto. Porém, tem muito a ver com aquilo que eu sempre falo também.
Gosto, hábito, não quer dizer que o pó solto não vai dar um resultado legal. Mas eu me acostumei muito com o pó compacto. Mas eu sempre digo que é possível usar o pó solto e ter um resultado excelente. Olha que lindo que é esse pó. Ele tem uns brilhinhos que deixa a pele bem luminosa, sela e garante uma pele sequinha, tá? Com durabilidade. Principalmente aqui na área dos olhos eu gosto bastante de pó translúcido, sim. Só que eu tenho o hábito de usar mais produtos em pó seco, né? Pó seco, não o solto. Vou pegar um pincel para fazer o restante do rosto. Porque assim a gente ganha tempo e o acabamento também fica mais natural. Um dos grandes erros da falta de durabilidade, de resistência na maquiagem está em muito pó, tá? Eu não posso colocar muito pó, porque pensando numa lágrima, quando a gente aplica muito pó, o pó ele tem partículas, tá? E essas partículas elas não fixam totalmente. Então, aquele pozinho que tá ali na pele sobrando, né, no caso de excesso, quando a lágrima passa, ela forma aquele caminho por esse excesso de pozinho. Então, por isso que a quantidade de pó, ela é muito significativa, ela é muito importante, porque muito pó faz com que essa maquiagem realmente não tenha um efeito muito bom. Fora que muito pó também não deixa um aspecto bonito, né? Vou usar do outro lado aqui pra vocês verem. Laura Mercier, um dos pós também mais desejados, de altíssima qualidade. Uma coisa que a gente deve colocar na cabeça: o pó ele não vem para dar cor, porém o pó compacto ele tem mais cor porque ele é um pó mais intenso, né, mais concentrado. Mas o pó ele não é para corrigir nada, o pó ele é simplesmente para deixar a pele sequinha e fazer com que essa pele tenha uma maior resistência. Então por isso que se você começa a maquiagem errada, você vem tentando consertar, chega na hora do pó, você tenta consertar, não tem o que fazer. Primeiro, se é translúcido, ele não vai dar cor. Então, o que tá errado embaixo vai continuar errado. E se você tentar consertar com o pó compacto, certo? Que tem mais intensidade, que tem mais cor, vai dar ruim também, porque daí vai misturar duas cores e não vai dar bom. Então, por isso que precisa tá correto a escolha do produto e a aplicação desde o começo, porque senão você não consegue, vira uma bola de neve e você não consegue consertar. Agora eu volto pro pincel para conseguir o acabamento mais natural, mais leve e ganhar tempo, né? Olha que lindo o resultado já, sem a gente selar contorno e blush. Não tá muito próximo? Olha pra mim, não tô vendo diferença. Tá muito legal. Agora vamos iniciar a selagem do contorno. E eu vou usar um produto que eu amo, que é o MB15 da Hot Makeup. Esse produto vocês sabem que mesmo se eu puder escolher entre importado e nacional, eu sempre escolho esse, porque eu gosto muito da cor dele, eu acho uma cor maravilhosa, neutra, em temperaturas de pele quente e neutra, ele fica muito bom. Eu só não usaria ele para uma temperatura de pele fria, tá? Aí existem sim outras numerações dessa mesma marca para pele fria. E é bem pouco, gente, bem pouco mesmo, é só para realmente selar e tornar esse contorno um pouco mais difuso, porque o em creme, ele fica bem marcadinho, né? Com o pó eu consigo vir aqui já uniformizando tudo. E é isso que faz parte da maquiagem embelezadora. A maquiagem embelezadora, ela precisa ser difusa, precisa realmente parecer natural. A gente não pode deixar aquelas marcações, divisões, que é o comum de uma maquiagem de Instagram, por exemplo.
Você vê tudo bem marcado, tudo bem caracterizado. E não é isso, eu não quero caracterizar minha modelo, eu não quero transformar ela em outra pessoa, e sim somente valorizar a beleza dela. Eu vou trocar o pincel, vou pegar um menorzinho para selar o nariz. Eu preciso respeitar, né, o tamanho das regiões que são feitas. Por isso que pincéis grandes para todo o rosto, pincéis menores para olhos, lábios, nariz, por exemplo, porque senão eu não consigo o resultado esperado. E agora eu vou selar o outro lado com essa paletinha incrível de contorno da Dior. Reparem no resultado. Para selar esse contorno eu também preciso vir nas mesmas regiões, tá? Então aqui eu fiz em cima do ângulo da mandíbula, eu selo em cima do ângulo da mandíbula. Também estou selando o nariz para devolver uma sombrinha. Com a paletinha. Gente, olhem esse resultado. Ainda não selei o blush, selei somente os contornos, tá? Todo esse lado nacional, todo esse lado importado. De novo, dizer pra vocês, é que vocês não podem se esconder, que vocês não estão conseguindo fazer uma excelente maquiagem, tá? Colocando a culpa em produtos. Mais uma vez eu vou evidenciar isso, porque realmente é o que eu considero mais importante. Você consegue sim, se você tiver conhecimento do que você está fazendo, tá? Se você realmente saber aonde aplicar e escolher as cores certas. Aqui tá praticamente impossível você conseguir ver diferença nas cores, que é o que eu mais queria dizer pra vocês. Como isso tá harmônico, né? Agora, pode ser que dê um resultado depois diferente na durabilidade? Pode ser, de um lado pro outro, porque realmente não são produtos iguais, mas sim, são produtos de excelente qualidade e vão conseguir te garantir um bom resultado. Se tem uma coisa que evidencia a maquiagem embelezadora, e é o que eu mais falo no meu método maquiagem embelezadora, é sobre a harmonia das cores, tá? É uma maquiagem monocromática. Então, partindo daquele princípio que eu iniciei, aplicando produtos mais corais já no blush, eu vou aplicar a mesma coisa nos olhos, a mesma coisa no batom, pra gente conseguir essa harmonia, esse equilíbrio no final da maquiagem. Isso faz parte da maquiagem embelezadora. É muito forte você encontrar isso em todas as referências de maquiagem embelezadora. Então, é aquilo que eu falei. Eu queria muito poder falar muito mais disso para vocês. Mas no meu curso eu falo disso em todas as técnicas que eu aplico. Inclusive na parte da aula de colorimetria, eu explico muito sobre as combinações das cores e o que realmente valoriza e faz parte de uma maquiagem embelezadora. Eu tô usando aqui para vocês Boca Rosa Beauty by Payot, esse último como blush. É um produto muito pigmentado, então eu tenho que usar pouco. E ele tem esse tom coral que vai estar conversando por toda a minha maquiagem, com os olhos e com os lábios no resultado final. Eu queria muito falar mais pra vocês sobre isso aqui nesse vídeo, mas realmente eu iria estender muito, eu não tenho tempo pra falar tudo que eu quero, que vocês viram que eu falo muito, né? Por isso que dentro do meu curso, dentro do método maquiagem embelezadora comigo, eu consigo, gente, abordar de uma forma ampla, tá? Clara e com muitos detalhes sobre essa harmonia das cores, sobre essa maquiagem, essa combinação monocromática, que são, né, todos os tons de todas as partes dessa face se conversando para conseguir aquele resultado final desejado, esperado por você e pela cliente. Então lá eu consigo realmente abordar os porquês, sabe? Aqui eu tô mostrando pra vocês o que eu faço, mas lá eu consigo realmente mostrar como eu faço e como eu chego no resultado. Olha que lindo o resultado desse blush, tá? Payot é uma marca muito boa.
né? Tá há muito tempo no mercado e eles seguem correndo muito atrás, evoluindo cada dia mais. E agora eu vou aplicar esse produtinho aqui, que é da Kiko. Ele é lindo, é o Unlimited. Também tem um efeito, olha pra cima, cintilante, mais coralzinho. Ao mesmo tempo que já dá cor, dá aquele blur, sabe? Porque esse efeito luminoso, ele dá muita saúde, né, pra maquiagem. Eu já vou até aproveitar e colocar um pouquinho aqui no nariz, ó. Pra gente fazer aquele efeitinho Sun Kissed, que é o queimadinho de sol. Quando vocês forem fazer isso, vocês têm que imaginar um W. Olha só. Olha como o meu pincel tá percorrendo como um W no rosto dela. Perfeito, né? Pra finalizar essa pele e mostrar pra vocês com autoridade que realmente o que importa é o conhecimento, é você saber o que você tá fazendo e não o produto, eu vou usar Mari Saad, paletinha For Glow da Oceane, que é uma marca consideravelmente nova. Olha pra cima. E tem se destacado muito no mercado nacional. Olha o glow desse iluminador. Eu gosto de iluminador mais compacto, eu não gosto muito de partículas de brilho soltas, mas existem, né, muitos produtos também bons soltos, mas eu acho que o compacto ele ganha meu coração. Olha como fica linda a iluminação com essa paletinha. Ela é linda, ela tem vários tons, vocês conseguem misturar. Eu tô misturando esses três aqui, ó. F13, o pincel. Dá pra você ir construindo camadas e com isso vai tornando o produto ainda mais intenso. Esse é um dos grandes segredos na hora de aplicar o iluminador, formar camadas. E do outro lado, eu vou usar paletinha da Dior, que também tem esses mesmos tons. São tons neutros, não são nem muito quentes e nem muito frios, tá? Que também proporciona essa construção de camadas para o resultado final. E, gente, olha que legal. Vira os dois lados. Se você estiver vendo diferença, me fala. Vira aqui pra mim, porque eu não tô. De verdade, tá muito legal as cores, a textura. Podem ver que aquela questão de craquelar, que é um dos nossos medos em relação aos produtos nacionais, realmente não tá acontecendo. E tudo isso tem a ver com a quantidade de produto que foi aplicado, com a cor do produto, porque pensa, se você já erra ali na quantidade, tá? Errou na quantidade, ok, já vai dar ruim. Aí você errou na cor também. Isso vai evidenciar ainda muito mais o erro. Agora, se você erra, por exemplo, só na quantidade, tem conserto. A cor, você teria que tirar tudo para conseguir um resultado diferente, entende? Então, por isso que essa questão da colorimetria é fundamental para um maquiador que se preze. Vou finalizar aqui com o Fix Plus. Esse é da MAC. É uma bruma, né? Fixante, hidrata, revigora, fixa e a pele está finalizada. Vocês viram que o que eu falei aqui até agora, gente, eu só falei de pele. Vocês imaginam, no meu método, que eu tenho todo o tempo para explicar para vocês com detalhes ricos, tá? Realmente de toda a parte da colorimetria, de subtons frios, quentes, neutro. Eu abordo também o oliva. Eu mostro tudo pra vocês realmente com muita clareza, tá? O que tem que ser feito pra individualizar cada pessoa que senta na sua cadeira. Imagina, se eu falei até agora só de pele, tudo que eu consigo abordar no curso. Eu vou começar agora falando dos olhos e vou seguir a mesma linha desde o começo dessa maquiagem, aplicando um lado nacional e o outro lado importado, para vocês conseguirem ver que sim, existe diferença, porém a gente consegue um resultado excelente também, ok? Vamos tirar aqui essas linhazinhas que se acumulam na pálpebra superior, porque isso reflete no acabamento final da sombra, ok? A minha sombra querida para fazer a pele fria e a pele neutra,
aquele esfumado transparente, aquela base do esfumado é a Soft Brown. E eu já vou começar aplicando ela por toda a minha pálpebra móvel. Eu não vou, gente, abordar muitos detalhes aqui dos olhos, tá? Porque realmente é necessário muito mais tempo para eu conseguir dizer o porquê dessa sombra, a textura, os movimentos que eu faço para conseguir o esfumado nesse olhar, o tipo de olho. Se você não sabe qual tipo de olho que você está maquiando, você não vai conseguir valorizar ele, porque cada tipo de olho precisa de uma técnica para conseguir ser valorizado. Existem os olhos afastados, os olhos próximos, profundos, distantes. Cada um deles exige um visagismo. Então olha como é. Não é simplesmente você vir, aplicar uma sombra e tá ok. Além do gosto do que o cliente te pede, precisa ter a tua capacidade, o teu conhecimento de entregar o que realmente vai ficar bom para a pessoa. Reparem que com uma sombra, como eu quero ser prática nesse momento, eu já consegui toda essa profundidade e toda essa amplitude para esse olhar, certo? Imaginem se eu fosse realmente fazer uma técnica de esfumado, assim como eu mostro, né, nos meus cursos e principalmente no meu método, o passo a passo de tudo isso. Usei então o Soft Brown desse lado. Agora eu vou escolher uma sombra próxima à Soft Brown, que eu gosto muito também. Inclusive, ela tem o nome de Soft Brown, justamente porque ela é muito parecida, né? E a Mari Saad, com certeza, deveria também ser apaixonada por essa sombra, que ela criou, a Soft Brown, na paleta dela, Nine Shades by Oceane, que é essa daqui. Então, eu vou aplicar também por todo o meu olho. Eu falo meu olho, mas é o olho da modelo, né, gente? É que eu que tô maquiando, então é meu. A minha modelo, ela tem um espaço de pálpebra bem significativo. Eu considero um olho comum, né? Um olho grande, um olho com espaço aberto, que eu tenho várias possibilidades para trabalhar. Inclusive, é aquele olho que a gente fala, nossa, dá pra fazer tudo, que a gente se perde um pouco até na hora da escolha. Eu gosto de fazer ele um pouco mais alongado, então reparem que eu tô puxando um pouco esse esfumado aqui pra fora, pra acompanhar o final aqui das sobrancelhas dela. Reparem que em questão de cor, ela tá um pouco mais quente, certo? E a Soft Brown importada tá um pouco mais fria. Mas não tem diferença na questão da intensidade, da profundidade. Elas são sombras realmente para se iniciar uma maquiagem, para dar ali a profundidade necessária, para vir uma sombra acima, por exemplo, pra gente conseguir iluminar e deixar um olho bonito. Olha que lindo o resultado. Agora, eu vou colocar a sombra que vai dar todo o efeito, principalmente aquele efeito beauty que eu amo para maquiagem embelezadora, que é colocar uma sombra luminosa, né? Uma sombra cintilante. Tem muito a ver com a maquiagem embelezadora que isso seja luminoso, nada muito fosco, porém também nada muito com glitter. O glitter em si, ele não representa a maquiagem embelezadora. Então, eu escolhi uma sombra dessa paleta Too Faced para aplicar desse lado, do lado de maquiagens importadas, que é a Rosé Gold, tá? É uma sombra muito linda, é um pigmento prensado. E eu vou aplicar ela em cima mesmo da Soft Brown. Esse tipo de sombra fica muito legal ser aplicado em cima de uma sombra escura, né? De uma base escura, que no caso foi a sombra marrom de baixo. Porque nós conseguimos uma profundidade já com a sombra de baixo e agora a gente vem iluminando. E isso causa um efeito, um contraste muito bonito. Olha só, nem finalizei. Agora eu vou mudar o lado, vou mudar o pincel também
e vou escolher a sombra Dazzling. Em vez de ser agora a 9 Shades da Mari Saad, essa é a 12 Shades. Tem essa sombra linda, que também é bem próxima de um rosé gold. E eu vou aplicar em cima da Soft Brown da paleta 9 Shades Mari Saad. Essa sombrinha que tá caindo não tem problema, a gente já varre ela. Olha só, gente, que lindo também o resultado. Reparem que esse lado tá um pouco mais quente, porque a sombra de baixo era mais quente, a sombra é um pouco mais quente. E esse lado, a sombra de baixo era mais fria, consequentemente, também fica mais frio. Mas olha só, intensidade de brilho, intensidade de luminosidade, totalmente compatível, cores lindas que valorizam a modelo e o mais importante de tudo, os tons que estão conversando principalmente com o blush. Isso significa uma maquiagem monocromática. O que é isso? Na hora que eu tenho oportunidade de usar as cores, não a colorimetria, as cores, eu consigo conversar entre elas. Então, tons corais, né, que o rosé gold ele tem esse fundinho nos olhos, no blush e vai ser assim também nos lábios. Sabe aquele pontinho de luz que a gente ama? Eu vou pegar a mesma paleta que eu usei aqui do lado importado. Essa sombrinha que é a Glistening Snow. Ela é mais clarinha. Vou colocar aqui nesse cantinho. Eu amo que esse cantinho seja mais clarinho. E com a paleta 9 Shades, aqui tem a Soft Brown da Mari Saad. Eu vou pegar a sombra que chama Cristal e vou colocar aqui também nesse cantinho. Virou aqui. Uau! Linda! Vamos finalizar esses olhos com os esfumados, né, da parte inferior. Vou pegar a mesma sombra Soft Brown da MAC utilizada nesse olho. Um pincelzinho de precisão. E vou selar e esfumar essa região aqui debaixo dos olhos. Eu nem vou usar lápis, hein? Vocês sabem que eu amo usar lápis. O lápis com certeza proporciona um efeito mais duradouro, mas como eu falei pra vocês, no meu método eu explico com detalhes sobre como eu faço a aplicação desse lápis e o porquê. Então agora eu vou aplicar só a sombra pra vocês realmente conseguirem ver o efeito. Como já fica lindo, como já fica imponente. E desse lado eu vou usar a Soft Brown da paletinha da Mari para poder fazer a mesma coisa e garantir esse efeito de olhar um pouco mais marcante. Vocês conseguem imaginar se eu trabalhasse realmente aqui ainda com mais esfumados, com esse passo a passo do lápis que eu acho sensacional, eu amo fazer aquele delineado esfumado. Ia ficar muito incrível, e já tá incrível. Pensa, a minha modelo já tá com uma extensão de cílios, vocês conseguem ver que essa extensão, né, que é uma técnica utilizada para permanência desses cílios, é um permanente na verdade, ele se mantém ali por uns 30 dias, mais ou menos. Uns 15, 20 dias, eu não vou aplicar cílios postiço. Por quê? A gente vai fugir, né, da maquiagem embelezadora caso eu coloque mais cílios aqui, porque esse cílios ele já tá bem volumoso. Se eu colocar mais cílios aqui, esses cílios preencher e somar com esse que já tem aqui, vai ficar too much. Então,
eu evito. Vou trabalhar bastante agora com as máscaras de cílios e isso já vai me garantir um resultado excelente. E é até uma dica para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, porque tá muito em alta essa técnica agora. As clientes já estão chegando pra gente com esses cílios colocados, né? Então, o que fazer para conseguir realçar esse olhar, né? Então, vocês vão ver que só com um trabalho bem direcionado com máscara de cílios, vocês conseguem um resultado bem legal. E a dificuldade que a gente encontra na hora de realçar, né, a beleza de uma maquiagem sem os cílios por conta dessa técnica que a cliente já chega, é porque quem faz essa técnica fala que não pode se passar rímel. Então, no caso, a gente teria que fazer a limpeza, por exemplo, com água termal e cotonete desses cílios para realmente ele ficar bem pretinho, porque ele sim tem a cor bem pretinha. Às vezes não é necessário o rímel. Porém, com a aplicação de sombra, aplicação de base, pó, ele vai se camuflando. Então é necessária a limpeza. Outra coisa, dificulta muito a limpeza desses cílios caso a gente coloque máscara. Então por isso que elas indicam não passar máscara e sim por rímel incolor, por exemplo, que ele não tem tanta durabilidade. Mas eu não posso arriscar o meu trabalho, porque a minha assinatura tá aqui. Se essa pessoa, por exemplo, tá indo para um casamento e chora, e eu coloco um rímel que não é a prova d'água, isso vai ser um pouco complicado, né? Então aquele rímel pode ser que escorra, não vai ter durabilidade e a culpa vai estar em quem? Na maquiadora. Então eu acabo convencendo a minha cliente para ela ter paciência a hora que chegar em casa e tirar esse rímel com cuidado, mas eu não deixo de passar rímel, tá? Virou pra cá. Vou colocar o Maybelline aqui, resistente à água, e eu vou realmente trabalhando bem certinho, fiozinho por fiozinho, para eles ficarem bem certinho. Olha lá como já deu diferença. Inclusive, no meu método, eu falo muito sobre isso e faço uma maquiagem sem cílios postiços para vocês conseguirem ver que não é um cílios postiço que vai salvar a maquiagem. Vocês precisam entender, e eu explico muito certinho isso lá no método, precisa de acabamento, precisa da intensidade, precisa de várias outras coisas para realmente ter um resultado legal na maquiagem, e não é o cílios postiço que vai salvar uma maquiagem que você não valorizou. Então, aqui eu quero mostrar mais ou menos isso para vocês, que não é porque eu não fiz delineado e eu não fiz a aplicação de cílios postiço que a maquiagem não tá bonita. Aplicação de rímel na parte de baixo é muito importante, dá aquele olhar mais de boneca. A gente só não pode deixar acumulado, né? Tem que deixar bem certinho. Olha lá pra frente. Reto. Aí. E desse lado, eu vou usar essa máscara da Bruna Tavares. Que também é resistente à água. E resumindo, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que se vocês já estão vendo essas quebras de padrões aqui, gostando, vendo que é possível fazer maquiagem independente do produto, conseguir um resultado excelente independente do produto, independente de um cílios postiço que a gente é tão apegado, imagina eu com o tempo mostrando pra vocês que uma maquiagem completa, com delineado, com cílios, vários tipos diferentes de aplicação, de contorno, de base, vocês vão surtar de tão incrível que fica os resultados finais da maquiagem embelezadora. Vou preencher as sobrancelhas aqui. Tô usando esse produto importado, mas ele é de super fácil acesso. Brow Fix da Milani. Vou começar preenchendo essas sobrancelhas. Não vou fazer nenhum tipo de correção, tá, gente? Só vou dar um pouco mais de evidência pra ela, pra fazer como se fosse os cílios, retirar esse excesso de base, de pó. E eu vou usar o Brow Fix 001 da Milani, deste lado.
que é um produto importado, porém se acha com facilidade. Virou aqui. Realmente eu vou só dar uma corzinha a mais para essa sobrancelha, tá? Não vou focar em correção, não vou focar nos desenhos, mas eu explico muito bem em todo o meu método o porquê, né, de usar sombra, por exemplo, e não pastinha. Realmente a sombra ela dá um efeito muito mais natural para maquiagem. E agora desse lado eu vou fazer a mesma coisa, vocês viram que rapidinho, com esse produtinho da Catherine Hill. Olha lá, só preenchendo mesmo. E dando um pouco mais de evidência. Esse pincel é maravilhoso, já ajuda muito no processo de aplicação. É o da Dye Makeup, o 0115. Gosto das sobrancelhas muito bem esfumadas, tá? Por isso, eu repito várias vezes esse mesmo movimento. De ir e voltar, ir e voltar. A maquiagem embelezadora exige, tá, gente? Que a sobrancelha seja muito natural. Ou seja, ela tem que ser bem harmônica em relação ao tom, principalmente de cabelo. E a gente precisa ver pele. A gente precisa olhar para essa sobrancelha e ver que tem fundo, tá? Que tem pele, que tem sombra e que tem pelo. Se eu venho com pastinha, por exemplo, eu vejo aquela sobrancelha blocada, aquela expressão de brava, e isso não é legal. Quanto mais natural e respeitando até a diferença em relação à simetria. Se uma é mais alta que a outra, eu até posso tentar ali fazer aquele ajuste, tá? Mas se não, uma é mais comprida, outra não, uma é um pouco mais baixinha no início, outra não, eu posso sim respeitar isso, porque isso faz parte da simetria e é a assimetria que forma a beleza. Agora a gente vai conseguir realmente unir todas as informações que eu dei pra vocês desde o início dessa maquiagem. Então agora, pra finalizar essa maquiagem, parte do batom, vocês vão conseguir realmente entender tudo aquilo que eu tenho falado desde o começo, que é sobre a harmonia das cores. Como essa maquiagem ela vai se conversar blush, olhos e lábios. Então eu também vou trazer tons corais pro lábio e vocês vão realmente ver uma maquiagem monocromática, tá? Pessoal, nessa parte do lábio, eu não vou fazer metade importado, metade nacional, tá? Eu vou fazer uma misturinha aqui desses lançamentos da Maquiê. São lindos. Esse aqui é o Mango e esse é o Camel. Vou misturar esses dois. Vai dar uma cor linda. Eu amo misturinha pra batom, vocês sabem, né? E o mais legal, gente, é que vocês viram que eu não precisei nem terminar essa maquiagem pra vocês conseguirem ver que não tem a ver com produto. E o melhor investimento que você pode fazer tem a ver com conhecimento pra você. Investir em você, no seu conhecimento, que é aquilo que você leva pra toda a sua vida. Ninguém vai tirar isso de você. Então, o que realmente importa é o conhecimento, é você saber o que você tá fazendo, muito mais do que o produto. Não tem desculpa, pare de dar desculpa. Ah, eu não tenho, eu não consigo fazer porque eu não tenho o produto tal. Não, você precisa aprender, estudar, investir em você e a partir daí você vai ter domínio, capacidade para escolher os melhores produtos. Eu também não tô dizendo, gente, que com um produto que não é bom, porque existe produto nacional muito bom, mas também existe aqueles que todo mundo sabe que não é bom, tá? Então não é com esse produto que você vai conseguir fazer milagre, mas sim, se você souber as diferenças, você vai conseguir escolher o melhor produto para você conseguir o resultado desejado na maquiagem.
Esse batom da Maquia, ele é bem interessante. Ele tem um toque cremoso, um toque aveludado, mas ele é bem sequinho. Engraçado, né? Ele consegue transmitir essas duas sensações. Pessoal, boca tem muito mais a ver com treino do que dica, por exemplo. O treino, como tudo na vida, é o que vai levar à perfeição. A boca é uma coisa que eu, por exemplo, quando comecei a maquiar, treinava todos os dias. Eu não fazia uma maquiagem completa inteira, mas o lábio eu fazia. Por quê? A pele, você até acaba conseguindo seguir o mesmo passo a passo. Os olhos, você precisa entender o que valoriza cada tipo, mas querendo ou não é o mesmo passo a passo. Agora, lábio, todos são muito diferentes. Existe lábio mais fino, que você precisa às vezes engrossar, caso a cliente queira. Existe o lábio igual da Laura, por exemplo, que não precisa aumentar nada, mas daí você tem que tomar cuidado para não aumentar, porque senão fica demais. Os desenhos, os cantinhos, arco do cupido, é tudo muito diferente. Então você realmente precisa fazer para tentar encontrar os tipos, né? E entender o que você realmente precisa fazer. Ainda mais hoje em dia, com esses montes de preenchimento e tudo mais, além do lábio já ser algo bem com bastante variedade, né, de tipos, os preenchimentos têm mudado também bastante os formatos. Agora, para finalizar, eu vou pegar esse gloss lindo, que eu amo, uso ele todos os dias, da Mari Saad. É o Must Have Lip Gloss da Oceane. Vou passar só no centro, realmente, para ter uma textura, um brilho a mais. Amo essa sensação de boca saudável. A maquiagem embelezadora tem muito forte essa luminosidade em todos os pontos do rosto, né? Esse glow. Já estamos finalizando essa make e eu queria, gente, deixar um recadinho para vocês. Olha só. Gente, olha isso. Que coisa mais linda que ficou. De verdade, os olhos estão até com cores diferentes, mas tá tão harmônico que vocês não conseguem perceber com facilidade, né, essa diferença. O que eu queria realmente mostrar pra vocês é que o resultado de uma maquiagem embelezadora e tudo que eu falo no meu método tem a ver com o equilíbrio, tá? Das texturas, principalmente, e com a harmonia de todas as cores. Esse é o principal segredo. Eu vou usar a palavra segredo, mas realmente é o principal segredo de um resultado da maquiagem embelezadora, que é uma das maquiagens mais procuradas hoje em dia, uma forte tendência dos próximos anos. E agora você tem a oportunidade de se tornar minha aluna e assim se aprofundar muito mais, mas muito mais, com riqueza de detalhes, sobre tudo isso que a gente falou aqui nessa aula. E se tornando minha aluna, você vai ter acesso imediato de 3 técnicas de maquiagem embelezadora que eu desenvolvi, com bastante detalhe. Eu vou falar muito sobre a maquiagem Beauty Glow, que é mais ou menos essa maquiagem que nós fizemos aqui, porém nós vamos nos aprofundar em riqueza de delineados, cílios postiço, diferentes técnicas de aplicação de bases, contornos. Também vou falar um pouco sobre a Beauty Soft, que é aquela maquiagem exclusiva para fotos. É a maquiagem que eu mais faço para quem quer fazer uma foto de trabalho, uma foto corporativa, profissional, fotos de gestante, pré-wedding. É aquela make que fica bonito pra tudo. E claro, você vai respeitar a individualidade de cada um e conseguir um resultado único. E também tem a Beauty Glam, que é aquela maquiagem tapete vermelho, de Oscar mesmo, red carpet, hein? Que é aquele delineado gatinho
e o bocão vermelho. Gente, de verdade, tá muito completo, muito incrível. As técnicas são sensacionais e totalmente exclusivas. São mais de 20 horas totalmente online e o mais legal é que tem certificado digital na conclusão desse curso. E o mais importante é que você vai poder ver e rever todas essas aulas por um período de 1 ano. Então olha só, para você ter ideia, no meu curso presencial eu ensino 3 técnicas e o preço é praticamente 4 vezes maior do que o valor do curso online, que tem 6 técnicas ao todo. Quando eu estava criando esse curso, eu me fiz a seguinte pergunta: se eu comprasse um curso de maquiagem embelezadora, o que eu gostaria que tivesse nesse curso? E eu gostaria que tivesse maquiagem para pele negra, pele madura e também em uma cliente real do nosso dia a dia. Então eu decidi fazer essas makes como bônus: Make Beauty em pele negra, Make Beauty em pele madura e Make Beauty em cliente real. Com todas essas técnicas, você vai conseguir de fato atender todas as clientes que sentam na sua cadeira. Então, se você quer se tornar uma maquiadora referência que atrai os melhores clientes e que domina todas as técnicas de maquiagem embelezadora, clique no botão aqui abaixo e faça a sua inscrição. O acesso é imediato e no primeiro módulo eu já falo sobre uma visão geral da maquiagem embelezadora, conceitos de colorimetria, visagismo, formatos de rosto, de olhos, tipos de pele e quais são todas as minhas bases favoritas. Assim que você concluir a compra, você vai receber um e-mail com instruções para acessar todo o curso. E pode ficar tranquila que a compra é 100% segura e você tem 7 dias de garantia incondicional. E se por algum motivo você achar que o método maquiagem embelezadora não é para você, é só enviar um e-mail para contato@michelegoes.com no prazo de 7 dias que eu devolvo 100% do seu investimento. Então é isso, vai ser uma honra ter você como aluna e poder ver de perto o seu crescimento como maquiadora. Um beijo!